Então, primeiro, abordar sobre a questão da polêmica. Na live passada, nós já tínhamos feito algo para apresentar os erros do catecismo moderno. O que a gente explicou na live passada? Que o catecismo novo, ele não cai do nada, do céu. Ah, a igreja está perfeita, a igreja está sem crise, e de repente vem um catecismo novo que cai no céu cheio de problemas. Não, não é isso, pessoal. Por isso que é preciso que a gente entenda o processo de expansão das grandes revoluções e como elas se infiltraram dentro da igreja. Então explicamos brevemente que após o auge da igreja na cristandade e com ela se expandindo por todo o mundo através de duas coroas no século XVI, particularmente católicas, as coroas de Portugal e da Espanha, que levaram o evangelho para todos os continentes, começa a era das grandes revoluções. Primeiro tem-se a Revolução Protestante, depois a Revolução Liberal Maçônica, depois a Revolução Comunista e agora novos desdobramentos dessas revoluções, como a Revolução Neomarcusiana. E esses grandes processos revolucionários se infiltraram na igreja e alguns movimentos são como que reflexos desses processos revolucionários dentro da igreja. Então, quando a gente reclama da oração em línguas, reclama do cerco de Jericó, reclama de bateção de palma dentro da missa, de festa dentro da missa, de selfie de sacerdote com os fiéis dentro da missa, de uma fé sentimental, o que é isso? É a primeira revolução, que é a Revolução Protestante, dentro da igreja. Mas por que houve uma grande tentativa de cancelamento agora? Precisamos analisar o cenário do Brasil, pessoal, porque há um processo de descoberta na tradição em todo o Brasil. Então, em lives passadas, nós já explicamos, olha, o Brasil é uma nação de vocação católica. O Brasil é chamado por nosso Jesus Cristo a ser uma superpotência católica no hemisfério sul. Não foi à toa que o Brasil nasceu a partir de uma Santa Missa, nasceu a partir de uma nação cruzada, que foi Portugal, que sempre se manteve fiel à Santa Igreja Católica. Nós herdamos essa vocação de Portugal. Só que a Revolução no século XX, ela se tornou, de certa forma, hegemônica, atacou a igreja por fora e por dentro, a tal ponto que na virada do milênio, a esquerda tinha uma hegemonia tanto fora da igreja como dentro da igreja. É só vocês verem que na virada do milênio, os livros católicos tinham sumido de todo o Brasil. Paulos, Paulina, Editora Loyola, só publicavam o quê? Heresias dos mais diversos tipos, Leonardo Boff, Frei Beto, todos os lixos possíveis. Isso foi claro. E é o que começou a acontecer de 2010 para cá. Uma descoberta cada vez maior. Uma descoberta política no âmbito da direita. Então, em 2013, você teve o Fora Dilma. E aí, do Fora Dilma, teve a eleição do Bolsonaro. Cada vez mais as pessoas foram saindo da esquerda para a direita. E várias dessas pessoas que estavam na direita foram acordando cada vez mais. Algumas se tornaram católicas conservadoras e outras se tornaram católicas tradicionais. Em paralelo a isso, vários grupos tradicionais começaram a acordar, começaram a ouvir para o Brasil ou a atrair cada vez mais pessoas. Então, o CDB hoje ele tem uma posição que é a defesa da verdade a todo custo, ainda que atraia muitas perseguições. E que sempre fez isso de uma forma efetiva e bela é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Além dela, há grupos que defendem a tradição em maior ou menor grau. São grupos mais ou menos tradicionais apresentando a missa tradicional. E aí veio o Papa Bento XVI, com o Summorum Pontificum em 2007, que justificou ainda mais a proliferação de missas tradicionais pelo Brasil inteiro. O movimento foi crescendo no Brasil, porque o Brasil, como ele tem a vocação de ser uma superpotência católica no hemisfério sul, só precisa que a gente fale isso aqui de verdade, só um pouquinho. E aí a verdade se expande numa velocidade que não se expande em outras partes do mundo. Então, porque grupos tradicionais foram surgindo em maior ou menor grau, o movimento começou a crescer. Veio o Papa Francisco, que perseguiu brutalmente a única missa que pode restaurar a civilização ocidental, que é a missa de sempre. Viu a tradição de custódia de 2021, proibindo a missa de sempre em vários locais. E o que aconteceu a partir desse momento? Os grupos mais tradicionais, como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, explodiram no número de fiéis. E de 2021 para 2025, apesar das perseguições brutais, grupos como a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, as comunidades amigas e o IBP estão cada vez mais lotados de fiéis. Então você vê o que está acontecendo para quem olha essas coisas a partir de um olhar espiritual.
que nos parece que essa é a vontade de Deus. Por quê? Quando o Papa Bento XVI fez o Summorum Pontificum, autorizando o que já sempre foi autorizado, que é que um padre pode rezar a missa tradicional como ele quiser, sem autorização do bispo. Isso já estava lá em São Pio V, né, na qual primum tempore, a quantidade de católicos que estavam aderindo à missa tradicional não parava de aumentar. Então, o Papa deu liberdade, não parou de aumentar. Outro Papa, que é o Papa Francisco, veio na canela para tentar destruir a missa de sempre, mesmo assim não parou de aumentar. Quem não vê aí uma vontade do Espírito Santo? É inevitável, nós somos inevitáveis.